Convido os irmãos a que abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 4. Assim nos diz o Senhor por meio da sua palavra. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus assim se digne em nos conduzir pelo seu Espírito ao entendimento e ao estudo desta passagem esta noite. Os
Nós estamos vivendo num mundo que testemunha de uma forma alarmante o esfacelamento das questões de disciplina. A insubmissão, o desrespeito tem sido, lamentavelmente, a marca da geração atual. A disciplina, não há dúvida, entrou num profundo colapso. Não há dúvida de que estamos vivendo numa época em que o fermento do mal tem atingido de uma forma clara a sociedade e a nossa civilização. Estamos num total colapso daquilo que se chama civilização ou sociedade. E eu quero crer que uma das áreas em que a convivência deste mal ou a percepção deste fato é exatamente nos relacionamentos familiares. A desobediência, a insubordinação, a rebeldia, o desrespeito, o desacato. A palavra de Deus, em seu ensino e em toda a sua história, diz-nos que esta é uma coisa que sempre haveria de caracterizar as épocas chamadas de irreligiosidade. Ou seja, na época em que não houvesse temor de Deus, essa então seria uma marca característica da sociedade. Se não, observe comigo quando Paulo fala ali em Romanos capítulo 1, no verso 18, ele ao abordar o ato caótico, a desintegração dos valores morais, e lá ele inclusive vai falar sobre a relação promíscua de homem com homem, mulher com mulher, e ao final dessa sua abordagem, observe comigo aí os versos 28 a 31, ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, grifo meu aí, desobediente aos pais. Verso 31, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Observe que nessa passagem ele faz uma descrição das pavorosas condições do mundo por causa, na época do nascimento de Cristo, e eram condições, como vimos aí, de uma consumada impiedade. E nas várias manifestações da impiedade que Paulo enumera, e lemos ela agora, aqui o apóstolo inclui a questão da desobediência aos pais. Isso está no final do verso 30, ou seja, que seriam também desobedientes aos pais. E a desobediência aos pais está colocada junto de todos esses pecados como uma característica de um mundo sem temor de Deus. A irreligiosidade caracteriza-se pela desobediência aos pais. Mas Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, ou na sua segunda carta a Timóteo, também falando sobre os últimos dias, ele expõe as características desses últimos dias. E veja comigo nos versos 1 a 4, as características dos últimos dias. Ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, grifo meu, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Observe, mais uma vez, Paulo trata sobre a questão aqui, que o próprio afeto natural acabou. Falando dos últimos dias, ele fala do afeto natural, que é aquele que se espera de um filho. Nos dois casos, o apóstolo então, ou seja, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, e aqui na sua segunda carta a Timóteo, nos dois casos, ele nos faz lembrar que uma época de apostasia, uma época de irreligiosidade, uma época de grosseria, impiedade, de irreligião,
Um dos pontos que caracteriza a irreligiosidade é exatamente a desobediência aos pais e às mães. O mundo de hoje tem muito a dizer sobre os chamados direitos. Direitos da criança, direito dos adultos, mas a ênfase deve estar nas suas responsabilidades. A Bíblia nunca fala para lutar por seus direitos, mas a Bíblia sempre fala do direito do próximo. E o direito do próximo é ser amado por você. Pense bem, a Bíblia não trata sobre direitos humanos nesse sentido da palavra, de buscar o meu direito. Mas é assim, lamentavelmente. A ênfase deve ser nas responsabilidades. A ênfase nos direitos das crianças ou dos adultos enfraquece, tem enfraquecido e, lamentavelmente, tem destruído os relacionamentos em todos os níveis. É o senso de responsabilidade, irmãos, filhos e pais, é que constrói relacionamentos saudáveis, bem como um caráter correto. É a responsabilidade que faz isso. Essa é a razão porque a cada dia nós vemos a maneira desenvergonhada, imoral com que as pessoas estão lidando umas com as outras, porque perdeu o respeito. Há um tempo desse atrás, comentando em casa, eu e a minha esposa, ela ainda disse: incrível, parece que quanto mais fala sobre a proteção à mulher, o cuidado das mulheres, mais a gente está vendo a barbárie dos homens contra as mulheres. Estranho isso. Falei, não, talvez seja pelo fato de que isso está sendo mais publicado, vindo à tona. Mas não. É estranho que quanto mais temos falado dos direitos de todos, menos direitos estão sendo respeitados. Fica aqui a primeira lembrança. Onde é que a Bíblia fala sobre isso? Se você aprender a respeitar o direito do outro, você não precisa preocupar com os seus direitos. E o grande problema nosso é isso. Então, quando se fala do direito da criança, da adolescência, o que temos escolhido é uma sociedade sem freios morais. Essa passagem que temos diante de nós é de suma importância, irmãos, para todos os pais aqui presentes, para esta igreja, para a nossa congregação, assim bem como para os nossos filhos, que desejam sim seguir os ensinos da palavra de Deus, que querem ter um ambiente em que o próprio conceito de obediência seja de fato respeitado, que é o lar, que é a família. Então a nossa proposta essa noite é exatamente a obediência aos pais, é um dever de todos os filhos. Vamos mais uma vez buscar a direção do Senhor para considerarmos essa passagem. Pai, louvamos o Teu glorioso nome mais uma vez. E agora por termos a Tua palavra diante de nós. Senhor, abra o nosso coração, abra a nossa mente, o nosso entendimento. Disponha as forças do nosso ser a amoldar aquilo que ouviremos nesta noite. E para que assim sendo, os nossos corações sejam quebrantados, que a nossa vida seja transformada pelo poder da Tua palavra. Em Jesus que oramos. Amém. Obediência aos pais, o dever de todo filho. E eu quero considerar esse texto sobre dois momentos. O primeiro é aquilo que é dito logo no início, ou seja, o mandamento em si. É a primeira coisa que observamos, que é um mandamento claro, expresso aqui. E o mandamento começa lá no verso de número 1. Filhos, obedecei a vossos pais. O que significa essa palavra que Paulo usa? Filho, obedecei a vossos pais. Note que, em primeiro lugar, que a palavra que ele usa aqui é filhos. E aqui vale ressaltar um aspecto mais detalhado, mais curioso da língua original. Tem vários termos na língua grega que pode ser traduzido para nós como filhos. E aqui vale ressaltar que em grego o termo filhos é muito abrangente aqui. Refere-se primeiramente a toda descendência legítima e imediata. Então isso não é para filhos pequeninos apenas, para bebês. Mas a ideia do termo aqui é muito mais ampla. Significa descendência legítima e imediata, sem referir à idade ou sexo. Essa é a palavra no original que Paulo usa para descrever a obediência. Todos devem obedecer. Mas no contexto aqui inclui mais do que isso ainda. Todos aqueles que estão debaixo de algum tipo de autoridade dos pais, inclusive filhos adotivos. A advertência, entretanto, vai além do âmbito familiar
quando Paulo usa essa palavra filho. Significa sujeitar-se não somente aos pais naturais, mas também àqueles que estão em autoridade natural sobre nós. Como, por exemplo, a idade, a honra, o ofício ou a função que alguém tem diante de nós. A ideia aqui é obedeça. Obedeça a autoridade, obedeça o ancião, obedeça essa pessoa pelo ofício dela. A passagem então se estende a todos que estão investidos de autoridade. É a primeira observação a fazer para compreendermos a profundidade do que Paulo instruía a igreja de Éfeso. Ele esperava então que toda a comunidade vivesse em obediência. Mas se definimos o primeiro termo, filhos, vamos ao segundo termo que Paulo usa, é obedecer. O que significa essa expressão, filhos? Obedecei a vossos pais. Significa obedecer após prestar atenção ao que foi dito. Literalmente é isto. Aliás, na língua original, literalmente significa ouvir sobre alguma coisa, ou seja, colocar-se debaixo daquilo que escutou. Daí a ideia de obediência. Então significa colocar-se sob a voz de comando de uma autoridade. No caso aqui, a autoridade são os pais. É colocar-se sob voz de comando. Quando os pais dizem alguma coisa, os filhos colocam-se sob a orientação, debaixo da voz de comando deles. É curioso que Paulo, quando ele vai falar sobre os servos que devem obedecer aos seus senhores, está aí no capítulo 6 mesmo, na próxima sessão, que diz: quanto a vós outros servos, obedecei. A palavra é a mesma. É colocar-se debaixo de alguém que está sobre você. É a mesma palavra. O obedecei do versículo 5 é a mesma expressão do obedecei na língua original do verso de número 1 do capítulo 6. Mas no versículo 2, vemos Paulo colocando algo mais. Ele diz: honra a teu pai. A primeira palavra é obediência. A segunda palavra é obedecer. O que significa então obedecer? Significa obedecer após prestar atenção ao que foi dito. Mas o que Paulo quer dizer com honrar? Então temos um outro termo que Paulo vai usar. Enquanto que no verso de número 1 ele usa a palavra obedecer, vemos que Paulo tem em mente agora uma outra expressão que é honra o teu pai, a honra devida a ele, conforme o 5º mandamento. Então aqui Paulo vai associar um outro termo, que é honra, ao mandamento. Observe que no verso 2 ele diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então a pergunta é: qual a diferença entre obedecer e honrar pais? O que está envolvido com honrar pai e mãe? Pois bem, honrar, como a palavra grega sugere, significa valorizar ou considerar altamente, ter em grande estima. Isso é honrar. Um filho pode até submeter, um filho pode até cumprir a primeira parte do mandamento, que é a obediência, que diz aí. E a obediência é porque você tem autoridade sobre você. Você obedece um comando de um militar, de um policial, porque você teme a punição. Mas isso pode significar que você pode não honrar ele, é levá-lo em consideração e autoestima. Então Paulo junta as duas palavras. Ele diz: obedeça, como diz uma expressão popular, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu diria que na primeira parte do mandamento, eu diria: bom, é claro, eu vou obedecer, se é que eu tenho juízo, eu não quero sofrer a punição pelo meu pai, então eu vou obedecer. Aí Paulo associa e diz: honra e obedeça, e ele diz agora: honre ao seu pai. Então há uma expansão da ideia, ou seja, é uma obediência em honra. E quando juntamos esses termos, então torna rico a ideia de que os filhos devem obedecer os pais honrando-os, ou seja, considerar em autoestima. Um filho pode até se submeter à vontade dos seus pais, mas não ter consideração para com os pais. Obedece porque tem juízo. Seu motivo para a obediência também pode ser o de uma natureza egoísta. Ele pode obedecer porque ele quer barganhar com o pai, ele quer ganhar alguma coisa. E eu creio que todos que são pais aqui já experimentaram na vida de todos os filhos que eles são muito espertos.
mesmo pequenininhos, eles fazem uma barganha, uma troca, não é? Me dá isso, eu vou obedecer se você fizer isso. Então a ideia é que Paulo associa ao termo obediência do verso 1 ao honra do verso 2. Então aí a ideia é diferente. Ou seja, as Escrituras revelam-nos que a obediência do filho deverá originar-se pela autoestima, autoconsideração, pela posição instituída por Deus na vida deles. Ou seja, deve levar em dignidade. Não é qualquer pessoa que está te dando ordens. Não é qualquer um que você vai obedecer. Você está obedecendo, estará prontificando a ouvir aquela pessoa a quem Deus conferiu a autoridade de ser seu pai e ser sua mãe. É bem verdade que nós pais nem sempre agimos de modo a encorajar o respeito dos nossos filhos, mas isso não deve estimular os nossos filhos a desconsiderar a autoridade ou a nossa posição diante deles. Ou seja, independentemente se o pai, numa linguagem mais vulgar, não vale nada, não presta, ele é o pai. Essa é a ideia de honra que o apóstolo Paulo coloca aqui. Honrar, então, significa ter em autoestima, considerar altamente essa pessoa que Deus colocou do seu lado. Em outras palavras, obedecer aos pais aqui significa colocar-se então debaixo de uma voz, significa colocar-se debaixo de uma voz com respeito, com reverência, com temor. É tê-los em alta consideração, é tratá-los com a dignidade que a função deles requer, como pessoas especiais colocadas por Deus em sua vida, ou em nossas vidas. Assim, a ideia seria que os filhos deverão dirigir-se a seus pais com respeito. Consequentemente, os filhos não devem dirigir aos seus pais com grosserias, com sarcasmos, ou ridicularizar os pais, porque está implícito nessa ideia aqui. O escritor de Provérbios trata sobre isso. Os filhos demonstram respeito a seus pais quando ouvem aquilo que eles dizem. O autor de Provérbios, no capítulo 23, verso 22, ele diz lá: ouvi a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Isso é honra, é respeitar. Os filhos honram seus pais, ajudando-os nas tarefas do lar, naquelas tarefas diárias. Há pais que acham que não devem dar tarefas aos filhos. Você está contribuindo para que eles não honrem, nem respeitem, nem dignifiquem o trabalho árduo que existe dentro das famílias. Não sou nenhum modelo de educação para filhos, mas uma das coisas que eu aprendi logo cedo no meu lar e consequentemente no meu lar, dos meus pais, e consequentemente coloquei isso em prática, é dar atividades para os filhos, desde pequeninos. Todo mundo tem uma atividade. O movimento de uma casa envolve muitas coisas, envolve muito desgastes. Então, se você consegue distribuir as tarefas, fica mais suave, e ao mesmo tempo os seus filhos valorizam aquilo. Então, desde pequenino eu tinha algumas tarefas que a pessoa vai subindo de posto, assim como numa empresa, então em casa você vai subindo de posto. E o trabalho mais básico, eu creio que meus filhos vão lembrar disso aí, era ajudar a pôr o lixo para fora, arrastar, às vezes pequenininho, arrastando a sacolinha de lixo. Depois ia para limpar os banheiros da casa, e depois para limpar a cozinha, o quarto e assim por diante. Lavar a louça, nunca tirou pedaço de nenhum deles. Então, honrar tem a ver com considerar que há todo um processo dentro de uma família e que tem um custo muito caro. Papai e mamãe sozinhos não vão conseguir fazer isso. Então você, filho, precisa de aprender desde pequenino. Então você valoriza o trabalho, você valoriza o esforço que está tendo dentro de casa. Isso tudo tem a ver com o que o texto diz: honrar é estar debaixo daquela autoridade, é ajudar, é contribuir. Mas vamos mais longe ainda usando aqui e trabalhando a palavra honrar. Honrar aos pais aqui também significa mais do que nós falamos até aqui. No Antigo Testamento, por exemplo, a honra devida aos pais era entendida não somente como respeito e reverência, conforme temos no texto, mas também como sustento financeiro em tempos de necessidade. O sustento financeiro em tempos de necessidade é uma maneira que os filhos honram o pai.
Os filhos honravam os pais, sustentando-os financeiramente quando estes ficavam velhos e necessitados. Hoje, o que a gente percebe é que aqueles da chamada terceira idade estão no processo inverso. Eles têm que voltar para o mercado do trabalho às duras penas, já não tem aquela força, não tem o vigor da juventude ou da meia-idade, mas tem que fazer isso porque tem que sustentar os filhos, e mais os filhos dos filhos. É um processo contrário. O princípio de honrar significa, inclusive, cuidar deles. A vida é assim. Nós começamos com a força, o vigor, dedicando tudo para os nossos filhos, e ao final da vida, aí vem o preceito. Então observe que nessa palavra honrar aqui, Deus tem como propósito preservar os mais velhos. Deus tem como propósito sustentar os anciãos, respeitar as cãs. Isso é fundamental para uma sociedade justa. Isso é justiça. Por isso então que esse era um princípio. Veja, por exemplo, Jesus Cristo repreendeu os judeus que deixavam de cumprir o 5º mandamento, dando dinheiro do templo para o templo em vez de dar para os idosos. Talvez você nunca percebeu e talvez você não entenda essa palavra, mas eu espero que você aprenda hoje. Mateus capítulo 15, versículo 4. E o que o texto diz aí é que os fariseus estavam ensinando que um homem poderia considerar ou declarar como corbã a parte dos seus bens com os quais deveriam ajudar os seus pais. Corbã, no texto aí, significava que aqueles bens estavam dedicados ao Senhor e assim santificado, entre aspas. Esses bens então estavam indisponíveis, ou seja, eles não poderiam ser usados para sustentar os seus pais, porque aqueles bens eram considerados corbã, separados para o Senhor. Então não vamos dar dinheiro para o papai e a mamãe, porque isso é corbã, eu estou guardando isso para o Senhor. Mas a pior parte da tradição desses judeus, dos fariseus, era que o homem que assim declarasse seus bens como corbã, poderia ficar com eles, com os bens, e usá-los ao seu bel prazer. E observe que Jesus Cristo condena isso. Ou seja, é fácil de ver que o ponto dessa tradição deles era simplesmente evitar a responsabilidade de cuidar do pai e da mãe. Então ele dizia, esse bem é indisponível, eu não posso dar para o meu pai e minha mãe. Mas ao mesmo tempo eles usavam. E Jesus Cristo condena. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo, você precisa ajudar o seu pai e a sua mãe. E não alegue que isso é algo indisponível, são bens indisponíveis. É indisponível para o pai e a mãe, mas era disponível para ele. Essa é a palavrinha que está aí. Nós podemos olhar no outro texto, Paulo também determina que os filhos, e grave aqui, os netos aprendam a sustentar os seus pais e avós, os idosos. Observe comigo, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 4. Então esse princípio de honra, que implicava até em sustentar financeiramente pai e mãe, não é só do Antigo Testamento. Nós vemos Jesus Cristo falando sobre o assunto. E agora veja o que Paulo diz nesse texto. 1 Timóteo capítulo 5, verso 4. Paulo diz, mas se uma viúva tem filhos ou netos, e aqui eu estou lendo na versão NVI, mas se uma filha tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Ele diz que a nossa religião vai ser provada se nós, filhos e nós, netos, cuidarmos dos nossos avós e dos nossos pais. É assim que a nossa religião é provada. Isso está aqui. Então observe que o conceito de honrar é muito amplo. Qual seria o oposto então de honrar os pais? Já que aqui é a compreensão bíblica de honra. Então você percebeu que ela é muito mais ampla do que o que você imagina. Eu creio que com base nesses preceitos nós devemos rever muito dos nossos conceitos, do modo como nós temos lidado com os nossos velhinhos, com os nossos papais, com os nossos avós. É um mandamento, irmãos. É um mandamento de preservação do pai e da mãe quando ficam velhos. Mas então, se honrar significa isso, vamos dar algumas ilustrações aqui do que não é honrar. Várias coisas podem ser apontadas. A primeira delas é desrespeitar.
desrespeitar os pais. E eu digo isso porque Moisés trata desse assunto lá em Deuteronômio capítulo 27, verso 16. E Moisés declara ali no texto que os filhos que desprezassem seus pais seriam amaldiçoados por Deus. Deus leva muito a sério a questão do respeito e da honra pelos pais. O oposto de obedecer aos pais é desprezá-los. O que seria isso? Filhos que desprezam os seus pais, que não dão atenção ao que eles dizem, que não submetem às suas orientações, estarão debaixo de julgamento de Deus. Ou seja, Deus leva muito a sério a desconsideração para com o pai e a mãe, porque estarão debaixo de maldição de Deus. E geralmente filhos que crescem com esse espírito encontram mais tarde a maldição de Deus na vida. Você diz, mas isso é uma questão do Antigo Testamento. Mas deixe-me ilustrar. Essa tem sido a trajetória quase que comum dos filhos que desrespeitam os seus pais, ou seja, são filhos rebeldes, são filhos com problemas, pessoas com profunda dificuldade de ajuste social, geralmente vêm de uma família deficitária, vêm de uma posição que desde cedo aprendeu a rebeldia e não foi corrigido, e não foram corretamente tratados pelos pais, mas são maldição de Deus. E eles acabam sendo maldição na sociedade. Nascem bandidos, ladrões, assassinos, porque não aprenderam. Isso é maldição. E Deus disse isso através de Moisés, que os filhos que desprezassem seus pais seriam amaldiçoados. Mas poderíamos colocar nessa lista do que vem a ser a desonra, além do desrespeito, em segundo lugar, o amaldiçoar. Amaldiçoar os pais. Isso também estava previsto na lei de Moisés. Êxodo capítulo 21, verso 17. E Levítico capítulo 20, verso 9. Moisés determinou que os filhos que amaldiçoassem seus pais fossem mortos pela comunidade de Israel. Esse tipo de falha, de pecado, era levado à pena de morte. Amaldiçoar significa lançar maldições, execrar, abominar, desejar o mal e a perdição de alguém. Por incrível que pareça, há filhos que fazem isso com seus pais hoje. É bem verdade, nós não mandamos executar os nossos filhos como se fazia em Israel, quando eles fazem assim sobre nós. Mas com certeza o ensinamento básico continua. Não vamos levá-lo à praça pública, mas nós devemos lembrar as nossas crianças, os nossos filhos que Deus aborrece. Devemos lembrar os nossos jovens e os nossos adolescentes que Deus aborrece quem tem esse tipo de atitude. E, inclusive, eles precisam ser disciplinados quando eles amaldiçoam seus pais. A disciplina vai ajudar eles a entender que isso é algo muito grave. Nós poderíamos alistar várias outras atitudes que significam a desonra ao pai. Como, por exemplo, opor-se à obediência, negligenciar os deveres requeridos pelos pais, tratá-los com desdém, com rebelião, com revolta à sua autoridade, rejeitar os seus conselhos e as suas instruções, zombar, ridicularizar os pais, também é o oposto de obediência, é comportar-se de forma escandalosa a ponto de ser uma vergonha para os pais. Isso está lá nos livros sapienciais, que muitos filhos são vergonha dos pais, porque eles desonram. Portanto, então, a orientação bíblica de obedecer aos pais significa, então, honrar. Significa obedecer em honra, ou seja, obedecer pela posição que eles têm, não por causa do medo da punição. Então, você pode até obedecer, mas você pode não honrar. Então, quando você obedece com medo de ser punido, ou quando obedece com chantagem, você não cumpriu o mandamento. O mandamento envolve obedecer em honra. Fechamos bem. É esse o conceito de Paulo. Mas qual é a maneira de obedecer? Qual o modo de obedecer? O apóstolo Paulo diz: filho, obedecer a vossos pais. Aí ele diz: no Senhor. Verso de no Senhor. E ele vai dizer: pois isto é justo. Então, qual é a maneira que o filho deve obedecer e honrar o pai? O modo pelo qual eles devem fazer isso é no Senhor. Note que Paulo diz que os filhos devem obedecer com base em Deus, com base em Cristo. Ou seja, a obediência é aquilo que Deus requer. Ou seja, porque Cristo está vendo o seu coração.
Obedecer no Senhor é isso, é porque Deus está olhando o seu coração. Deus lê as intenções do seu coração. E toda obediência ou desobediência, ela será vista aos olhos de Deus. Se eu obedeço com propósito de chantagem, Jesus está vendo o meu coração. Ou se eu obedeço com medo de que seja punido, mas eu odeio o que eu vou fazer agora, significa que Jesus está olhando. Então obedecer no Senhor é porque Cristo está vendo o seu coração. Ele está lendo as intenções do seu coração. Ele está lendo aquilo que está por trás da intenção do seu coração. Isso nos faz lembrar a história daquela criança que, depois de disciplinada pelo pai, revoltada porque o pai a colocou de castigo, ela olha por cima do ombro e olha para o pai e diz: olha, eu estou realmente ajoelhado aqui, mas por dentro eu estou de pé. Ou seja, a intenção aqui minha é de revolta. Isso ilustra o que Paulo está dizendo aqui. É porque Cristo está vendo o seu coração. Essa interpretação está apoiada no texto de Colossenses. Veja ali que em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, que é um texto paralelo a esse aqui, Paulo diz lá assim, no versículo 20: filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, obedecer no Senhor, de Efésios, equivale a grato diante do Senhor em Colossenses. Ou seja, para Paulo, usando o texto aqui de Colossenses, os filhos devem obedecer para agradar ao Senhor, sabendo que Deus está vendo, está orientando, está guiando a vida deles, e eles devem então prestar contas. Ou seja, os pais são a direção, a mão de Deus para os filhos, e quando o filho obedece, ele está fazendo isso porque Deus se agrada disso. É natural que Deus fique feliz de ver que os filhos serão obedientes aos pais. Com certeza Paulo espera que os filhos obedeçam aos seus pais de um coração voluntário, que obedeçam aos pais de forma sincera, sem reclamação, sem murmuração, mas com gratidão, sem mercenarismo. E por que eu falo isso? Porque lamentavelmente muitos, desde pequenos, aliás, as crianças desde pequenas são mercenárias nesse sentido. Elas fazem o jogo de toma lá da cá. São mercenáriozinhos desde pequenos. Isso é que a Bíblia chama de pecado, né? Não é à toa que o salmista diz que desde a infância ele já percebia que o coração dele era mau. Basta você olhar as crianças, né? Elas obedecem porque elas querem algo em troca. Elas aprendem isso desde cedo. Não é esse tipo de espontaneidade calculada que Deus quer de você, filho. Mas Deus quer algo que agrada o coração. E diz que isso é agradável a Deus. Mas quais os limites então desse tipo de obediência? Já que eu tenho que obedecer e sei que isso é agradável ao Senhor, sei que a minha obediência deve ter por trás a honra, a dignidade e não o medo da punição ou a chantagem emocional. Então, sendo assim, eu tenho que obedecer em tudo. E aí agora vamos também para essa mesma expressão. Quando Paulo diz obedecer no Senhor, significa que os limites da obediência ao Pai é aquela limitação em que seja algo que Deus aprova, ou que não é contrário aos padrões de Deus. E aqui mais uma vez eu volto ao texto de Colossenses, quando Paulo diz lá: filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Colossenses 3:20, em tudo obedecei a vossos pais. Essa expressão em tudo, ela aparece em várias outras passagens em todo o Novo Testamento, e literalmente significa sempre. E quando Paulo diz em tudo, que significa sempre, porque Paulo está falando no contexto de lares piedosos, Paulo está falando no contexto de pais crentes. Então em tudo pode ser muito bem traduzido ou entendido como sempre. Ou seja, sempre, não há nada, não há nenhuma cláusula nesse contrato que você diz: aqui é a minha exceção, aqui eu não vou obedecer. Ou seja, os filhos devem obedecer sempre, até o ponto em que isso se configure em desobediência ao mandamento de Deus. Eu vou obedecer até o momento em que quebro o mandamento de Deus. Se isso for o caso, então eu desobedeço. Porque não é essa obediência que Deus requer aqui. Porque aquilo que é agradável ao Senhor é aquilo que não é contra a vontade dEle. É a lógica do próprio texto. Porém, eu quero dizer aos filhos que devem ter muita cautela antes de decidir que a sua obediência aos pais, ou a sua desobediência é porque está quebrando o princípio bíblico. Ou seja, avalie bem
se o que o seu pai e a sua mãe têm orientado a você é algo que vai diretamente a um princípio bíblico. Se for, não é este mandamento. A Bíblia não está dizendo que você deve obedecer nesse sentido. Eu poderia ilustrar aqui aquilo que Paulo coloca. Exemplos bíblicos, por exemplo, Jacó. Jacó deixou sua casa, sua família e foi para uma terra distante, em obediência ao seu pai Isaque. Obediência em tudo. Isso está lá em Gênesis 28, versículo 7. Um outro personagem histórico muito conhecido nosso é José. José carregou, por exemplo, os ossos de seus pais, ou do seu pai Jacó, para cumprir a vontade do pai. Isso está lá em Gênesis 47, verso 30. Poderíamos caminhar ainda e ver Isaque. Isaque submeteu-se à vontade do seu pai, que era oferecê-lo em sacrifício, e obediente não esboçou resistência ao ser amarrado e colocado sobre o altar. Gênesis capítulo 22. Judá é outro exemplo. Judá, para obedecer à determinação de seu pai Jacó, entregou-se como refém no lugar de Benjamim, lá no Egito, para que ele pudesse voltar a Canaã, conforme Jacó havia determinado. Você quer mais exemplos? Um forte exemplo de obediência é o da filha de Jefté, que se sujeitou ao voto do pai, um voto precipitado, impensado. E é provável, já estou dando aqui uma dica do modo como eu leio aquele texto, que o voto de Jefté acabou sendo manter aquela jovem virgem sem casar, e não ia oferecer em sacrifício, porque Deus não aceita sacrifício humano. Mas o voto impensado do pai é que quando ele voltasse, ele daria a ela, seja como for. E o meu entendimento é que ela não foi oferecida em sacrifício, mas foi um sacrifício num período em que era importante para a mulher ter filhos. Na verdade, acabou a família de Jefté, morreu a descendência, porque o que o texto leva a entender é que ela então não foi possuída por varão algum, ou seja, ela permaneceu virgem. Uma filha obedeceu ao pai e disse: não vai casar. É bem verdade que essa não foi a proposta inicial, porque foi um voto precipitado. Então aqui são exemplos. Enquanto esses princípios não ferem o padrão de Deus, obedeça. Mas o nosso segundo tempo, ou segundo momento da mensagem é razões para a obediência. Se até aqui vimos um mandamento, o que significa, o que Paulo quis dizer com todas essas palavras que já estudamos, vamos agora à segunda parte da nossa mensagem. Como é do seu costume, Paulo apresenta as razões para o mandamento, conforme vimos até aqui. E agora ele fala o que ele precisa, o que você precisa de fazer. Se por um lado ele deu a estrutura, você deve obedecer, porque isso é padrão, é um princípio de Deus. Agora ele diz, você deve agora a fazer, porque eu tenho algumas razões a acrescentar. Além do padrão do ensino, que é mandamento, que é vontade de Deus, que é ordem de Deus, que é algo assim, eu agora quero apresentar a você aqui as razões também. Vou somar a teologia do assunto, vou somar isso agora à prática. E assim ele vai dizer no próprio verso 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aqui Paulo então apresenta a primeira razão para obedecer. Ele diz, porque isto é justo. A primeira razão apresentada pelo apóstolo Paulo é esta. Quando nós usamos o termo justiça ou injustiça nos nossos relacionamentos, a gente pode até dizer, olha, eu acho que não é justo o que você está fazendo comigo. Então você está dizendo, você foi lesado, não esperava, você está pedindo algo que não está no contrato. Mas quando Paulo diz que é justo, é exatamente é o contrário. Quando Paulo diz, pois isso é justo, justo significa apropriado. Justo aqui significa conveniente, adequado, ou melhor, de acordo com a vontade de Deus. É natural de se esperar isto. A obediência aos pais é algo da lei da natureza. Um grande exemplo é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ao tomar a forma humana, fazer-se servo como um de nós. Como toda criança, ele sujeitou-se às normas da natureza, cresceu como todo ser humano, e foi uma criança obediente, porque era justo, era natural, era apropriado. É exatamente essa ideia que Paulo diz, obedeça, porque isto é justo, é conveniente, é apropriado, é adequado isto. Mas justo por quê? Ele diz, é justo também porque os pais são mais velhos.
Essa é outra razão porque é justo, porque os pais são mais velhos, ou seja, eles têm mais experiência. É muito comum nós vermos o jovem, via de regra, pensa que ele é dono do mundo. Mas cabelos brancos querem dizer alguma coisa, ou não? Os pais já viveram mais tempo do que vocês que são jovens. Eles têm mais experiência em todas as áreas da existência. E algumas dramáticas, que aprenderam inclusive para não repetir. Eles não vão colocar você em caminho perigoso, não vão expor vocês ao perigo. Adolescentes tendem a considerar os pais como ultrapassados, e assim tratam de forma debochada, desrespeitosa, como alguém ultrapassado, mas esse é um tratamento injusto. Então é justo porque há a voz da experiência. É por isso que Salomão diz: diante das cãs levantarás. Cãs é cabelo branco, porque idade quer dizer no mínimo alguma coisa. Pois bem, Oscar Wilde, um escritor, disse o seguinte: crianças começam amando seus pais, depois de um tempo passam a julgá-los, raramente ou nunca perdoam-nos. É assim. Ama no início, julga e nunca perdoa. Isso é o que a Bíblia chama de dureza do coração. Mas um outro ponto podemos acrescentar, porque Paulo chama aqui justo. É justo também por uma questão de gratidão. É justo porque ele é mais velho, é justo porque é uma questão de gratidão. Você imagina se foi fácil para tua mãe te carregar durante 9 meses no ventre dela. Filhos já pararam para pensar sobre isso? 9 meses a tua mãe passou por sofrimentos, por mazelas no seu corpo provocada pela gravidez sua. Por outro lado, os pais criam um filho, esforçam-se para dar o melhor, passam por muitos sacrifícios, sacrificam lazer, diversão, recursos inclusive. Os pais investem, eles gastam tempo, gastam amor na criação dos filhos. E aí eu entendo porque Paulo diz: então é justo que sejam obedientes por serem gratos. É o mínimo que se espera. Amanhã vocês serão pais e vão entender isso. É lamentável que uma boa parte dos que aprendem esse mandamento é já com os cabelos quase brancos. Quando tem filhos, aí eles começam a receber a lei. É o bumerangue, vai e vem. Aí ele começa, agora sim. Pode observar que é porque a gente começa a entender mais os pais quando a gente vai ficando mais maduro. A gente fala: olha, agora eu dou razão. Os nossos jovens não precisam de chegar lá. Aprenda já, para você sofrer menos. Mas a segunda razão, se a primeira razão para obedecer é porque é justo, a segunda razão também está no verso de número 2. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então a razão para você obedecer, honrar, é porque também é um mandamento, diz o texto bíblico. Essa é a segunda razão apresentada por Paulo, que é um mandamento de Deus. Então observe que depois que ele determina que os filhos obedeçam, ele cita agora o 5º mandamento. E o que está lá no 5º mandamento? No livro de Êxodo capítulo 20, está lá: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O ponto central a ser destacado aqui, quando Paulo usa, é que a obediência aos pais faz parte dos 10 mandamentos. Ora, se faz parte dos 10 mandamentos, como é um conjunto, ele então está associado a outros mandamentos. O que significa dizer que desobedecer ao pai e mãe, é tão pecado quanto matar. Desobedecer ao pai e mãe é tão pecado quanto mentir. Desobedecer pai e mãe é tão pecado quanto praticar a idolatria. Desobedecer pai e mãe é tão pecado quanto ter outros deuses diante de si, porque é um dos mandamentos. Então, queridos filhos, obedecer é coisa séria, está no campo do decálogo. A atitude das pessoas sempre é de violar cada mandamento da lei de Deus. E quando os filhos obedecem, eles estão quebrando. Da mesma forma, quando quebram, quando matam, quando roubam, quando adulteram e etc. Um dos efeitos da palavra de Deus é produzir
vida nos salvos e obediência. Então eu preciso de compreender que a obediência a esse mandamento é uma manifestação do quanto que eu fui moldado e transformado pela palavra. E eu quero trazer à memória dos irmãos aquele caso do jovem rico. Lembram bem quando aquele jovem rico foi a Jesus, procurou, e a pergunta que ele fez a Jesus Cristo é essa: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus foi a seguinte: tu sabes os mandamentos, ou conheces os mandamentos? O jovem retruca: quais? E aí chama atenção quando Jesus Cristo vai alistar. Ele diz lá: não roubarás, não furtarás, não mentirás, não dirás falsos testemunho, e honra a teu pai e a tua mãe. Está lá. Jesus poderia ter citado os 10, mas ele citou pontualmente alguns mandamentos, que eu não vou entrar nos méritos deles aqui, mas eu quero destacar o último que Jesus cita, é: honra o teu pai e a tua mãe. Note que o Senhor Jesus Cristo incluiu este mandamento como evidência de uma pessoa transformada, uma evidência de uma pessoa na posse da vida eterna, porque não era esse o pedido do moço: o que farei para herdar? Ele diz: vida eterna é de gente que obedece a esse mandamento. Se você é uma pessoa que está acostumada a desobedecer os seus pais, que não tem respeito à autoridade deles, deve perguntar-se seriamente se você já teve uma experiência autêntica com Deus. Porque esse jovem foi reprovado aí. Lembra que depois ele foi embora? Não foi só por causa das riquezas, porque ele não honrava esses mandamentos. Um dos efeitos que a palavra de Deus produz na vida é obediência. É o desejo de se submeter à vontade de Deus, submetendo consequentemente à vontade e aos padrões e os valores dos seus pais. É assim que funciona. Então, revolta, insubmissão, desrespeitos não são compatíveis com pessoas que vão herdar a vida eterna. É nesse contexto que Jesus Cristo fala do moço que falou da vida eterna. Mas Paulo acrescenta algo mais. Ele diz que esse é o primeiro mandamento, e ele conclui dizendo: com promessa. E aqui tem uma terceira razão para obedecer. Além de ser um mandamento, há uma promessa nele. Esse é o terceiro argumento de Paulo, de honrar pai e mãe, porque há promessa por trás desse mandamento. A promessa vinculada a esse mandamento, ela é dupla. Deus promete que tudo te irá bem, é uma promessa. Tudo irá bem com aqueles que honram pai e mãe, e que eles terão, também trará vida longa. É o que está lá na promessa de Êxodo capítulo 20, versículo 12. Está no decálogo. E Paulo traz aqui dizendo que os crentes que são obedientes aos pais serão abençoados onde quer que morem, que vivam. E a bênção consiste em prosperidade e longevidade. Duas coisas que eu creio que todo jovem quer ter. Quer ter vida longa. Eu sei que você não quer ser velho, não quer ficar velhinho. Para não ficar velho, você tem que morrer logo. E eu sei que não é isso que você quer. Então, seja bem-vindo a esse grupo, que é bom viver muito, né? Então, se você quer viver muito, então o mandamento diz: para que te vá bem, tenhas longa vida sobre a terra. Então, é a bênção de Deus. As cãs são bênçãos. A idade adiantada de poder ver os filhos, isso é bênção de Deus. É bênção que está ligada ao mandamento de obediência. Que coisa maravilhosa! Você não quer se dar bem como um bom profissional, um bom estudante? Para que te vá bem. Então observe que tudo de bom que acontece na vida sua está ligado a esse mandamento, porque Deus vai te abençoar, você irá bem em tudo que você fizer, e consequentemente também terá vida longa. É assim que Deus abençoa os filhos obedientes. Não há dúvida que há exceções, naturalmente, mas é o que Deus promete em geral a todos os filhos que honram. Tudo irá bem e terá vida longa sobre a terra. Entretanto, a Bíblia diz que os filhos que não obedecem, os filhos rebeldes, na Bíblia, sofrerão penalidades da parte de Deus. Aliás, essa é uma palavra muito forte, filhos rebeldes. Ela está lá em Isaías 30, versículo 1, Jeremias 3, verso 14, e a expressão ali é forte. Ela é usada na Bíblia para descrever como o povo de Israel se rebelou contra Deus e sofreu como sofreu. Nada mais, nada menos do que os corpos ficaram estendidos no deserto, por causa da rebelião. E o que Deus quer de você é que não seja rebelde. E a última expressão de Paulo, ou última razão para obedecer, eu busquei ela lá no texto, que é uma passagem paralela já citada aqui, está lá em Colossenses 3:20. Além do que ele coloca aqui, lá em Colossenses 3:20 ele diz: porque é grato diante de Deus,
Filhos, diz lá, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Em outras palavras, a obediência aos pais é agradável ou aceitável, é algo que Deus deleita-se por Ele ter determinado. Então é agradável diante dos olhos de Deus, pois foi Ele que instituiu, foi Ele que determinou. Então isso alegra o coração de Deus. Aqui são as razões apresentadas. Como disse, a nossa sociedade tem caracterizado pela busca dos direitos. E, aliás, não precisa ser de idade adiantada, não. Qualquer adolescente conhece o Estatuto do Adolescente. Se tiver o Estatuto das Crianças, elas também vão saber. Aliás, já tem, né? O Estatuto que fala lá, palmadinha, de vez em quando tem filhos, consciente ou inconscientemente, entregando o pai e a mãe para a tia e o tio na escolinha. Ou vice-versa. Então, estão prontos sempre para dizer, isso é o meu direito. Mas, quando nós falamos, a Bíblia não trata dos direitos do outro. Dos direitos seus, melhor dizendo, mas o direito do outro. Talvez é pela busca, esse afã de buscar os nossos direitos, é que nós estamos desrespeitando o direito do outro. E o direito do pai ser respeitado e honrado, da mãe ser honrada e respeitada. Chega de se falar em direitos adquiridos, porque a Bíblia está cheia de deveres. Aqui nós vimos um mandamento. Por que um mandamento? Porque por naturalidade nós não fazemos, se não for por ordem de Deus. Mas louvado seja o Senhor que esse mandamento é possível ser cumprido. E aqui eu quero concluir fazendo algumas aplicações. Se você acha difícil, se você acha que é uma trajetória complexa, eu gostaria de encorajá-lo com algumas aplicações. E a primeira aplicação na minha conclusão é: filhos, não deixem de influenciar pelos seus amigos. Aqueles amigos que propagam a ideia de liberdade como um desafio à autoridade constituída especialmente dos seus pais. Como disse, é uma geração toda contaminada. E eu quero crer que você deve ter contato com pessoas que odeiam essa palavra obediência. Até quem sabe odeiam seus pais. Então a primeira coisa que eu digo é: não permitam ser influenciados por essa educação que não é a educação da palavra de Deus. Geralmente esse falso conceito de liberdade acaba em desacato e em desobediência aos pais. Segunda aplicação: filhos, procurem ter uma vida cheia do Espírito Santo. Procurem andar perto de Deus. O contexto dessa passagem, o eixo dela é exatamente o versículo 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então não podemos perder que a essência do modo como cumprir isso é uma vida na plenitude. Talvez você tenha dificuldade de obedecer os seus pais porque eles sejam quadrados. Ou quem sabe porque você está andando tão longe de Deus e não tem uma vida espiritual profunda, então você vai ter dificuldade com esse mandamento, porque você já se afastou da principal obediência, que é a Deus. Quem não obedece a Deus não respeita homem algum. É o princípio da parábola lá de Jesus Cristo, aquela parábola da mulher que tinha uma causa diante de um juiz iníquo. Começa por aí. A obediência, a submissão, a mansidão, o domínio próprio são frutos do Espírito Santo. Então, filhos, procure uma vida de oração, procure uma vida de comunhão, amem, respeitem, obedeçam a seus pais, mesmo que isso lhe pareça ser difícil no primeiro momento. Você verá que isso é, como foi colocado no início da mensagem aqui, é colar para o teu pescoço. Mesmo que vocês não compreendam, submetam-se, Deus abençoará vocês. Vocês estarão seguros sobre a orientação de seus pais. Além disso, será um grande testemunho aos colegas. E será um contraponto ao senso comum hoje, que é desrespeito. Nós não nos alegramos quando vemos moços e moças respeitosos, nós falamos: louvado seja o Senhor. O mundo está de todo perdido, tem gente boa ainda. Seja esse padrão, seja a luz do mundo e o sal da terra nesse particular. Em quarto e último lugar, procurem gastar tempo com seus pais. Normalmente isso não depende muito de vocês, eu sei disso. Mas uma atitude sua pode alterar essa situação. Desligue a televisão, desligue o som, o smartphone. Pare um pouco e converse com seus progenitores. Ver televisão demais não faz bem. Viver em cima do smartphone é pior ainda. Porque isso tem lamentavelmente levado à desumanização das nossas crianças. Estão perdendo a capacidade de relacionar-se.
perdendo a capacidade de afetos. Pare com isso. Tem um tempo para conversar, para abrir coração, para chorar, para sorrir juntos. Procure gastar tempo com seus pais. Ainda que o seu pai chegue cansado, que não quer nada, peça-o para desligar a TV e conversar com ele. Converse também com a sua mãe. Pergunte como foi o dia dela. Diga para ela: mãe, eu quero lavar os pratos hoje. Você acha isso difícil? Ela lavou a vida inteira. E elas vão ficar, como eu estou vendo agora, sorridentes. Elas vão ficar felizes. Elas gostam disso. Elas podem até dizer: não, filha, eu só queria ouvir isso de você. Que na verdade eu estou feliz de ver que você está preocupada comigo. Mas faça. São pequenos gestos, pequenas atitudes. Em vez de chegar lá e esmurrar a louça, brigar, faça isso. Considere. Isso tem tudo a ver com o mandamento. Quem sabe você já é uma mocinha e diz: mãe, hoje eu vou fazer o almoço. Isso é uma maravilha. Que as mães digam amém, não é? Sim. Melhor ainda, né? Deus abençoará. Então, precisa de pequenas medidas, elas vão mudando. E assim você vai ver que é natural. Esse deve ser o ambiente. E não aquele ambiente tenso, de cima da obrigação. Isso é ruim. Você acha que papai e mamãe ficam felizes quando você fica fazendo as coisas, socando, esmurrando? Dói o coração deles. Eles não querem isso. Então fazer com alegria, lembre, é grato ao Senhor. As mamães dizem amém, mas Deus fica feliz por isso. Mais do que tudo, Deus fica feliz por isso. Irmãos, queira o nosso Deus dar-nos filhos obedientes e respeitosos. Melhor ainda, que Ele nos dê a graça de educar esses filhos em seus caminhos, para que eles venham ser aquilo que aprendemos nessa noite: obedientes e respeitosos. Amém.